Capítulo 1067, O peso do poder 1. Ao contrário da maioria das pessoas de sua idade, a rainha ainda estava em seu auge. Tiris rejuvenesceu Silpa regularmente, dando-lhe o vigor e os reflexos de uma jovem de 20 e poucos anos. Devido ao seu talento e treinamento constante, a rainha ficou sem adversários dignos desde jovem. No início, ela recorreu ao sparring com membros do corpo da rainha, mas depois que ela se tornou uma falsa desperta, eles não conseguiram mais acompanhá-la. Logo, mesmo os membros do corpo da rainha não eram páreo para ela, então ela havia passado os últimos 30 anos treinando com a própria Tiris. A guardiã aproveitou esse tempo para também exigir um relatório completo sobre a situação do reino. Por que você ainda não acertou o assunto com Gloria Ernas? Dei a ela minha palavra de que sua carreira não seria afetada por aqueles nojentos. O machado de uma mão de Tiris interceptou a ponta da lança de Silpa, prendendo-a entre a lâmina e o cabo. Então, Tiris quase arrancou a lança das mãos de Silpa com um repentino giro e puxão de sua arma. Eu fiz tudo o que pude. Silpa grunhiu no esforço de libertar a lança antes que fosse tarde demais. A corte está dividida e cada facção tem suas próprias prioridades. Muitas pessoas mal podem esperar para colocar os pés em Gera e começar uma nova vida. Talvez, se você intervir diretamente, a rainha conseguiu recuar e usar o alcance superior de sua arma para ganhar vantagem. Eu destruiria séculos de trabalho duro. Tiris balançou a cabeça enquanto evitava a rápida explosão de estocadas com o mínimo de esforço. Eu encarreguei a família real de fazer isso por um motivo. A corte está sempre dividida, mas é dever dos reais guiá-la na direção certa. O que você me pede para fazer exigiria me revelar ou matar Deiros das Sombras, mas isso não faria nenhum bem. O primeiro só faria as pessoas me bajularem, como acontece com Leigain, e minar sua autoridade, enquanto o último me transformaria em Salark. Quero que meu reino prospere por causa de seu povo, não por minha causa. Durante cada sessão de sparring, a escolha da arma seria completamente aleatória por meio de um sorteio que incluía até mesmo combates com as mãos nuas. A situação não é diferente de quando a guerra civil se abatia sobre o país. Você não acha que poderia abrir uma exceção pelo menos uma vez? Silpa amaldiçoou a incapacidade da lança de realizar qualquer coisa além de ataques perfurantes. Ela nunca derrotou Tiris, mas raramente se sentiu tão desamparada. Longe demais, a primeira rainha simplesmente agarraria a lança com as próprias mãos. Perto demais, e Silpa terminaria com nada além de um cabo de vassoura em suas mãos e o punho de Tiris em seu estômago. A luta toda foi uma dança para mantê-la à distância, enquanto procurava um padrão que o guardião não pudesse prever. É completamente diferente. Naquela época, você não sabia quem era seu inimigo e quem era um aliado. Agora, em vez disso, você sabe exatamente quem, por que e como. Tiris respondeu. Se eu tirá-lo agora, o que mudaria? Alguém tomaria seu lugar, as cortes dos mortos-vivos encontrariam outro nobre descontente, e a história se repetiria. Desafios sempre surgirão e você não pode simplesmente desejá-los embora. Tiris cortou com o machado, cortando a lâmina da lança e encerrando a luta. O que você aprendeu hoje? Aquelas lanças falham como armas, assim como eu falho como rainha. Silpa ofegou. Você não poderia estar mais errada. Tiris balançou a cabeça enquanto colocava o machado de volta na prateleira e a lança quebrada na lata de lixo. As lanças podem ser simples e diretas em comparação com outras armas, mas isso apenas significa que cabe aos seus manejadores compensar com sua astúcia. Quanto a você, você é uma boa rainha. Ao contrário de seus predecessores, você nunca se acomodou com seu poder, e nossas sessões de treinamento são a prova disso. Mesmo que meu sangue não flua em suas veias, eu não poderia estar mais orgulhosa de você, Silpa. Por anos você lutou uma batalha perdida contra as velhas famílias nobres até que você venceu. Você mudou o sistema de academia e logo até mesmo a presunçosa associação de magos terá o que merece. Tempos de mudanças são sempre tempos de caos. Alguém como Deiros, que tenta preencher o vácuo de poder deixado pelos traidores que você desenraizou, estava prestes a aparecer e ele ainda não teve sucesso apenas porque você o impediu. Se eu sou tão boa, então por que estamos lutando tanto? Silpa respondeu.
Você poderia pelo menos nos ajudar com aqueles malditos mortos-vivos. E aqui está você de novo. Tiri suspirou, interrompendo a rainha. Porque as pessoas nunca aprendem as lições mais simples. A paz, como todas as coisas mais importantes da vida, não é algo que se conceda, mas se conquiste. Se um lobo quer comer, ele tem que caçar. Se um veado quer viver, ele tem que correr. A única mudança que ficar sentado e esperando pelo melhor pode conseguir é achatar seu traseiro. Assim que os mortos-vivos forem derrotados, depois que o Deirus for tratado, algo mais acontecerá. Você é a rainha de um reino inteiro, o que faz com que lidar com os problemas do dia a dia seja seu trabalho, não meu. Então, mãe, pode me explicar por que ainda está perdendo seu tempo com pulgas? Uma voz melodiosa emergiu das sombras do palácio subterrâneo. Pertencia ao homem mais bonito que Silpa já tinha visto. Ele parecia ter 20 e poucos anos, cerca de 1,8 metros de altura. Ele tinha cabelos dourados e grossos e olhos prateados que brilhavam respectivamente como o sol e a lua sob a iluminação mágica do palácio. Um de seus filhos. Silpa conheceu feras imperadores o suficiente para não se incomodar com sua boa aparência e se concentrou apenas nos olhos prateados do estranho. De fato. Silpa, este é Joro. Joro, este é Silpa, Tiris disse enquanto os dois trocaram cumprimentos. Agora que terminamos com as sutilezas, você se importa em responder a minha pergunta, mãe? A maioria dos filhos de Tiris considerava os reais como traidores por desistir da linhagem Grifon e se ressentia de Tiris por não cuidar de seus verdadeiros herdeiros. Joro estava entre eles. Porque, ao contrário de você, eles precisam de mim para mais do que mimar seu ego. Não é de se admirar que você ainda esteja preso a um núcleo de mana azul brilhante depois de mais de 1000 anos de vida. Seu orgulho estúpido e infantilidade o impedem de crescer. Tiris respondeu com um sorriso de escárnio. Talvez você esteja certa ou talvez não. No entanto, por que você concedeu a essa mulher um núcleo violeta e se recusou a fazer o mesmo por mim? Joro olhou para Silpa com inveja. Ele conseguiu despertar sozinho aos 20 anos de idade, alcançou um corpo perfeito e um núcleo azul brilhante aos 100 anos, e ficou preso lá desde então. Porque Silpa fez um juramento vitalício comigo. Se você estiver disposto a fazer o mesmo, eu vou te ajudar. O corpo da rainha precisa de um capitão que possa cuidar dos recrutas na minha ausência, Tiris disse. Capítulo 1068, O peso do poder 2. Joro achou a oferta de Tiris tão ofensiva que permaneceu em silêncio por mais de 1 minuto. Ele tinha muitos defeitos, mas a estupidez não estava entre eles. Joro sabia o quão poderosa sua mãe realmente era, e irritá-la não traria nada além de uma surra. Sinto muito, mãe, mas passar o resto da minha vida cuidando de seres inferiores está abaixo de mim. Joro viera por uma passagem rápida ao poder, não por um trabalho. Silpa, você sabe o que seu marido e Valeron têm em comum? Tiris ignorou o filho e olhou nos olhos da rainha. Nenhum dos dois queria ser rei. Meron fez o teste apenas para agradar seus pais e a primeira coisa que ele me pediu foi para poupar sua vida. Ele me disse que não se sentia digno da coroa, que o pensamento de milhares de pessoas morrendo só porque ele tomou a decisão errada lhe causou pesadelos. Meron acreditava que o papel de rei seria mais adequado para uma pessoa mais forte e decidida do que ele. É por isso que poupei sua vida e o fiz rei. Como poderia a força ser um pré-requisito quando posso conceder um núcleo perfeito e um refinamento corporal? O que eu procurava era alguém que entendesse o fardo da coroa, assim como Valeron. Espere, o quê? Valeron não era um poderoso guerreiro que unificou o reino para trazer paz às nossas terras? Silpa ficou pasma. Essa é apenas a versão oficial para reunir as tropas. A verdade, porém, é bem diferente. Quando conheci o futuro rei do reino de Grifon, ele tinha apenas 14 anos. Naquela época, era o momento em que um menino se tornava um homem e tinha que aprender a empunhar armas para defender sua aldeia. Os talentos mágicos eram escassos porque a maioria dos magos morria antes de perceber seus poderes ou simplesmente nunca encontrou um mestre em toda a sua vida. Magia falsa também era terrível e mal valia o esforço de aprendi-la.
Eu escolhi despertá-lo não porque me apaixonei à primeira vista, como dizem as lendas, mas porque Valeron era fraco, pobre e não tinha por que viver. Minha esperança era que, com um passado tão conturbado, ele não se embriagasse de poder e o usasse com sabedoria. Do contrário, eu simplesmente o teria matado como já fizera inúmeras vezes no passado. Como todos os despertos, fui responsável por sua ação por 100 anos e não tinha vontade de gastar esse tempo limpando sua bagunça. Valeron é claro que me confundiu como uma deusa. Quando ele finalmente entendeu que eu era uma mulher, ele me pediu em casamento e eu tive que rejeitá-lo uma dúzia de vezes antes que ele começasse a realmente me ouvir. Eu ensinei Valeron sobre magia, sobre como lutar, e então eu apenas esperei. Ele se tornou o deus do campo de batalha e, no entanto, quando lhe ofereceram o papel de chefe da aldeia, ele recusou. Valeron odiava tanto a guerra quanto o poder político. Ele não lutava porque gostava, apenas para proteger sua casa e a vida que ele estimava. No entanto, com cada vitória que ele alcançou, sua vila cresceu em tamanho e poder. Com cada inimigo que eles derrotassem, escravos e prisioneiros de guerra seriam considerados uma mercadoria padrão. Valeron se sentia culpado por isso, mas como um guerreiro e curandeiro, ele não poderia mudar as coisas. Depois que seus melhores esforços para abolir a escravidão apenas resultaram em várias tentativas de assassinato e envenenamento, Valeron finalmente aceitou o papel de prefeito. As cidades próximas se sentiram ameaçadas ao ouvir que o lendário general havia se tornado um verdadeiro líder, principalmente porque seus cidadãos deixaram seus domínios corruptos para procurar uma vida melhor sob a bandeira de Valeron. Naquele ponto, a guerra era inevitável. Mais pessoas significavam a necessidade de mais fazendas para alimentá-los e ninguém acreditava que a cidade em expansão de Valeron um dia não se tornaria uma ameaça para seus vizinhos. Valeron nunca atacou primeiro, mas cada vitória trazia mais problemas e responsabilidades. Ele chorava todas as noites que não passava procurando uma maneira adequada de organizar o que era mais do que uma cidade, mas menos do que um reino. Ele era um homem inculto e não tinha ideia de como criar um sistema de leis que não pudesse ser explorado para arruinar seus anos de trabalho árduo, mas ele nunca desistiu. Ele pediu ajuda a outros despertos, procurou bestas imperadoras por sua sabedoria, e Fai para ensiná-lo a cuidar de suas terras. Ele nunca hesitou em admitir suas faltas e reconhecer seus limites. Sempre que sabia que não estava à altura da tarefa, Valeron buscava alguém melhor do que ele mesmo. Claro, ele cometeu muitos erros, confiou nas pessoas erradas e logo seu país estava à beira da guerra civil. Foi quando ele me pediu em casamento pela 128ª vez e eu aceitei. O que me apaixonei não foi seu poder ou rosto bonito, mas sua disposição de sacrificar tanto para construir um lugar melhor para todos. Sua determinação de nunca se render, mesmo quando era forçado a implorar ou rastejar na merda de cavalo. Eu ajudei a se livrar de maus conselheiros, oficiais corruptos e a redigir leis que faziam sentido. O reino de Grifon não surgiu de um homem faminto por poder que acreditava saber o que era melhor para todos, mas de um menino de fazenda que só queria que sua consciência o deixasse dormir em paz à noite. Lágrimas escorreram dos olhos de Therese enquanto ela olhava para a estátua de Valeron sentado no trono ao lado dela. Quando eu dei a ele filhos, ele era um pai tão bom que eles queriam ser como ele e não eu. Eles eram híbridos que poderiam ter se tornado grifons todo-poderosos, mas optaram por se tornar humanos para entender melhor as necessidades e as dificuldades de seus súditos. Diga-me, Joro. Quando foi a última vez que você foi dormir com fome? Que sentiu medo do seu futuro? Você acha que poderia fazer melhor com essas pulgas se não tivesse nascido grifon? Therese acariciou a bochecha da estátua e sua frieza doeu em seu coração, reabrindo velhas feridas. Esta anedota patética deveria responder a minha pergunta. Joro perguntou. Silpa, chute seu traseiro ingrato para fora daqui. Os olhos de Therese brilharam com mana que secou suas lágrimas enquanto sua voz ficava fria como uma pedra. Por favor, mãe. Ela pode ter um núcleo violeta, mas ela não é uma desperta de verdade.
Seu filhote é humano e está exausto com isso, Joro disse com uma risada um segundo antes do percute de Silpa o calar. Joro rosnou e se transformou em sua forma de grifão, infundindo-se com o poder de todos os elementos. Sua altura na Cernilha era de mais de 30 metros de altura e 52,5 metros de comprimento, mas o palácio subterrâneo era grande o suficiente para acomodar o corpo real de Tiris, muito menos sua prole. Silpa apenas agarrou o enorme bico que apareceu à sua frente com os dois braços e o golpeou com os joelhos em uma sequência rápida. Seu joelho esquerdo bateu com tanta força que apenas seu aperto impediu a cabeça de Joro de estalar para trás. Seu joelho direito bateu uma fração de segundo depois, quebrando o bico e fazendo Joro gemer de dor. Continua no próximo vídeo.